dia gravíssimo, o dia em que Estados Unidos e Israel assumem o roubo de terras palestinas, a limpeza étnica e toda a justificação final, a solução final para o genocídio, né? O mundo é governado pelo terror, pelos terroristas. Um momento em que caíram todas as máscaras, né? Quer dizer, os Estados Unidos da América, país da liberdade, líderes do mundo livre, assumem que eles são um Estado terrorista, genocida, e que defende, na verdade, o roubo de terras, o extermínio, a limpeza étnica, né? Como todos têm falado, né? Então foi um momento de verdade, né? Na verdade, Zé, em que o imperialismo se revela tal qual ele é. Duas lideranças proeminentes do imperialismo, não se sabe quem manda em quem, né? Se é o Trump que manda no Netanyahu ou o Netanyahu que manda no Donald Trump, mas são duas peças da mesma engrenagem e que governam o mundo pelo terror. O Trump está reinaugurando aquilo que se chama de diplomacia da força, diplomacia da imposição, que é uma contradição em termos. Se é de força, se é da imposição, não é diplomacia, é exatamente imposição, é força, é terror e é a expressão, digamos, renovada do neocolonialismo. Essa questão do roubo de terras é a expressão renovada do neocolonialismo. E a limpeza étnica da Palestina, a expulsão e o deslocamento forçado do povo palestino da faixa de Gaza não é outra coisa senão a continuidade do genocídio. Então, o encontro entre o Trump e o Netanyahu era tido como um encontro para promover a continuidade do cessar-fogo e pavimentar ainda mais o caminho da paz, se transformou no seu contrário, se transformou na continuidade do genocídio. Eu quero destacar que esse encontro foi presidido por uma ideia força, que é a ideia da aliança indissolúvel, do apoio incondicional dos Estados Unidos aos crimes de Israel e, portanto, uma aliança de inimigos do povo palestino, dos povos árabes e de todos os povos do Oriente Médio. Todos os povos da humanidade, né, Zé? Porque, na verdade, se isso é feito com a Palestina, pode ser feito com qualquer um. Né? Eles podem chegar e dizer aqui, olha, os brasileiros não têm mais o direito de ocupar o Espírito Santo, por exemplo. Sim, sem dúvida. É o que ele falou em relação à Groenlândia, falou em relação ao Panamá, falou em relação ao próprio Canadá, que é um país tido como amigo deles. Agora, sobre a reação mundial. A reação mundial, primeiro, tivemos uma declaração muito forte do secretário-geral da ONU e declarações bastante enfáticas também, aqui eu cito as primeiras que nós vimos no dia de hoje, do Hamas, da OLP, da Arábia Saudita, foi a mais contundente de todas as declarações no âmbito do Oriente Médio, da China, publicamos uma pequena notícia, mas depois virá o comunicado completo, do Egito, da Turquia. O Reino Unido fez uma declaração não tanto condenando o Trump, mas dizendo que reafirma a defesa dos dois Estados. Austrália e uma carta de 5 países árabes ao Trump, rejeitando esse plano de neocolonialismo e de expulsão de palestinos e, portanto, de limpeza étnica. Eu acho que agora, durante a manhã, vão surgir muitas outras manifestações de chefes de Estado, chefes de governo, organizações internacionais, partidos políticos. Ele está unificando até governos mais moderados, digamos assim, né? A declaração do príncipe herdeiro da Arábia Saudita que não haverá normalização de relações diplomáticas com Israel sem um Estado palestino é uma forma de dizer, olha, nós não queremos nada com vocês porque o projeto de vocês é o projeto, né, de opressão, de colonização, né, de limpeza étnica da Palestina. Os governantes da Arábia Saudita são governantes moderadíssimos, né? São pró-Estados Unidos, sempre foram. A Arábia Saudita é uma base militar estadunidense, o país inteiro a Aramco é praticamente dominada pelos Estados Unidos. A produção de petróleo deles é totalmente, quase que voltada para os interesses dos Estados Unidos, né? Então, é o máximo que você consegue arrancar de um príncipe herdeiro desse. Você vê que ele não nega a existência de Israel, diferente do Irã. O Irã fala, nós não reconhecemos, eles não usam até a palavra Israel, eles põem entre aspas, ou então usam o termo entidade sionista. Né? Então, eles são muito duríssimos. Né? A Arábia Saudita, não. No entanto, o Trump está prestando um serviço, quando fala que o bolsonarismo no Brasil é o maior cabo eleitoral do presidente Lula, né? O Trump está prestando um serviço, digamos, ele está unificando todos os países árabes, né, em solidariedade absoluta aos palestinos. Não tenha dúvida que Egito e Jordânia nunca foram totalmente solidários aos palestinos, etc. Mas agora, não pelos seus governos, mas pelos seus povos, o povo egípcio e o povo jordaniano, é impossível esses governos se sucumbirem aí aos ditames imperialistas e dizerem que vão aceitar, então, a transferência populacional. O que espantou o mundo, ninguém imaginaria que naquela coletiva
O Trump, de forma intempestiva, ele tem dado essas declarações. Eu não imagino que ele consulte ninguém ali da sua assessoria para dar uma declaração dessa. Ele diz que os Estados Unidos vão assumir a administração de Gaza. Né? Tinha lá uma matéria muito grande no New York Times anteontem, né, que de 4 cenários sobre o Gaza pós-guerra, né, administrado pelo Hamas, pela Autoridade Palestina, por uma força internacional e pelo próprio Israel. Né? Todas essas 4 opções estavam na mesa. Aí o Trump vem e diz: não, essa força internacional serei eu. Os Estados Unidos vão assumir a administração de Gaza, mas para quê? Para passar o trator nesses escombros que nós estamos vendo nessa foto, fazer uma limpeza e transformar nisso. Ele usou o termo de Riviera, que é uma região na França de balneário caríssima, que a burguesia vai lá então para tomar o seu sol. Né? Então veja o projeto dele de limpeza étnica, de deslocar, e quando ele fala deslocar os 2 milhões de pessoas que restaram vivas em Gaza, né, ele anuncia para, no máximo, em 4 semanas, né, a decisão sobre a Cisjordânia, que é o que restou, evidentemente. Na Cisjordânia tem aí 5 milhões, 6 milhões de palestinos. Né? Ele vai tomar a decisão da anexação da Cisjordânia, ou seja, vai desaparecer completamente qualquer resquício de terras palestinas administradas por palestinos. Isso vai gerar problemas sérios no mundo, inclusive com aliados dele. Né? A Espanha não vai aceitar uma coisa dessa, países membros da União Europeia, da Europa Oriental, não vão aceitar uma coisa dessa. A Rússia, os BRICS, a China, o Lula vai se posicionar, a ONU já se posicionou, então ele vai ficando isolado mundialmente. Né? Então isso é tudo que, digamos, nós, assim, progressistas, né, estamos precisando para unificar esse campo aqui. Né? O Hitler, quando ele estava no poder, ele não foi enfrentado com as notas de repúdio. Está aqui o Carlos Araújo dizendo: o mundo responderá com as tradicionais e inúteis notas de repúdio.